Debate da semana. Muito boa tarde, está aberto mais um Debate da semana, hoje com os nossos comentadores Miguel Sousa, António Trindade e Ricardo Vieira. Boa tarde, entraram bem no ano novo? Boa tarde, estamos muito bem. Um bocadinho constipados, não é? Por inteiro. Por inteiro, ótimo. Então, Pelo aspecto dos outros senadores, acho que entramos todos muito bem em 2019. feliz 2019 então para os nossos comentadores e para todos os que nos seguem, aqui também para o Israel Rodrigues, que nos está a dar a devida assistência aqui ao Debate da Semana. Grande tema político este ano será, naturalmente, o facto de termos 3 eleições que se projetam para 26 de maio europeias, 22 de setembro as regionais da Madeira e 6 de outubro as legislativas nacionais. Naturalmente que vamos abordar o tema como o grande tema político do ano aqui na região, a nível nacional também, mas na região ainda mais com as eleições regionais. Vamos naturalmente falar das perspectivas, da luta política que se está a gerar já há bastante tempo, o que pode mudar, o que está diferente na política da Madeira. A par destes assuntos, naturalmente que outros se vão seguir, além daqueles que são propostos pelos nossos comentadores, e António Trindade propõe exatamente um tema do Natal. Este Natal e fim de ano mostrou que o Funchal pode ganhar uma nova centralidade. António Trindade. Bem, Leonel, deixe-me dizer que julgo que no último programa que tivemos, um dos temas que foram aqui abordados foi o plano de ordenamento comercial e o comércio de rua. E, começando um ano de 2019, valeria a pena passar aqui alguma mensagem muito positiva e, sobretudo, muito de esperança para o ano que aqui começa. E na minha área, ou na área que estou relativamente ligado, é a área turística e, no fundo, o que uma cidade ou uma região podem oferecer. E os centros urbanos são necessariamente um fator natural de atratividade. E o que é que se sentiu este Natal e fim de ano? Não há dúvida nenhuma que a placa central gerou, durante cerca de 15 dias ou mais, ambientes propícios a que as pessoas pudessem vir ao centro da cidade. E não é propriamente a meio da noite, não é propriamente a meio da manhã, mas foi em faixas horárias que normalmente se assistia a um Funchal relativamente deserto. E aqui foram os festejos de Natal, nós não há dúvida nenhuma, e os madeirenses são muito fortes nas celebrações natalícias e de fim de ano, mas o que se verificou também é que, independentemente das próprias condições climatéricas, ou às vezes em fins de tarde que até eram relativamente chuvosos, havia gente a gostar do centro da sua cidade. Tivemos umas ramblas. É um ambiente de mini-ramblas, mas isto julgo que deve servir relativamente de ensinamento, quer à nossa Câmara, quer às nossas atividades, quer à nossa Secretaria Regional de Turismo e Cultura, em criar eventos durante o ano inteiro que possam efetivamente justificar, ou de certo modo, educar o funchalense a vir utilizar a sua cidade. E não é só numa perspectiva de levar o madeirense e o funchalense a utilizar o centro da cidade, mas, sobretudo, levar àquilo que eu volto a referir ao trabalho que o Miguel de Sousa fez no governo, quando se falou no plano de ordenamento comercial. E eu volto à carga com este tema. Eu julgo que é particularmente importante irmos tirar um pouco das calendas da história documentos que foram muito importantes na altura e que devem ser repensados e rediscutidos. Está subjacente na sua intervenção, e como homem ligado ao turismo, que o Funchal está pobre em oferta para os turistas, não só para os locais, como também para os turistas. O Funchal já tem muitos fatores de atratividade. Temos, e aliás é um dos fatores que são considerados como algo que o turista quer e escolhe quando decide vir à Madeira. Agora, o que falta é depois uma animação de rua. E essa animação de rua, que os espanhóis nisso são realmente doutorados ao fazer, e são doutorados ao fazer porquê? Porque tomaram posições em relação aos centros comerciais, de não fazer criar concorrência direta aos centros das cidades, e souberam, evidentemente, vivificar as centralidades.
criar mais espaços pedonais, criar inclusivamente motivações para novos tipos de investimento, porque é isto que efetivamente traz as pessoas aos centros. Isto vai da componente habitacional, à componente comercial, à componente de lazer, e esse repensar, que aliás julgo que tem que ser inclusivamente rediscutido o próprio destino, ou a própria vocação que a Avenida do Mar deve ter, mas eu não falo só na faixa virada ao mar da Avenida do Mar, mas inclusivamente temos também admitir, e é este ambiente de consenso que tem que ser criado, que seria tão bom que o ano 2019 fosse pródigo nisso. Não faz sentido que uma guarda fiscal, que uma alfândega, instituições que têm todo o seu interesse para a região, mas foram pensados quando havia barcos a parar em frente ao porto. Quer dizer, quando tinha aqui um movimento marítimo, os barcos todos paravam, ia descarregar, no Calhau admitia-se agora. Há uma questão que se pode pôr, que a placa central encerrava à meia-noite. É cedo? A placa central tem que, evidentemente, que há aqui também que salvaguardar a tranquilidade de uma zona de centro urbano que também se quer com uma componente habitacional. Mas eu julgo que o fechar entre a meia-noite e o estar deserto às 7 da noite, vai haver aqui uma diferença muito grande, e não é só o meu horário, desculpe, não é só o meu horário que está em causa, mas é sobretudo aqui a vocação de um destino turístico que tem que também estar assente na urbanidade, a urbanidade da sua centralidade, e são estes todos os fatores, é o fator comercial, é o fator habitacional, mas é o fator cultural. Todos estes eventos têm... O fator cultural, já agora permita-me que introduza um assunto que é naturalmente ligado ao percurso turístico também, é o facto da Sé Catedral encerrar algumas horas durante o dia. Por exemplo. Não tem nada a ver. Não, não faz sentido. Não, e é o mercado muitas vezes fechar em dias de grandes, por exemplo, em domingos, onde há efetivamente grandes acessos de turistas ao centro urbano, que depois encontram essas áreas fechadas. Eu julgo que é o regional e madeirense. E vamos ouvir outras opiniões sobre este tema. Ricardo Vieira, quer comentar? Bom dia ou boa tarde aos meus ilustres companheiros. Eu acho que há uma coisa que é interessante, que faz parte da nossa cultura regional, que é o gosto pela festa. O madeirense é muito festeiro. E curiosamente, nesta época de Natal, isso acentua-se bastante. O que eu acho que falta aqui fazer, um pouco na linha daquilo que o António Trindade estava aqui a referir, é tornar essa festividade, essas experiências culturais nossas, como facto de atração turística. Faz-me uma certa confusão que o turismo na Madeira exclusivamente se baseie em factores estáticos e não propriamente culturais, dinâmicos, civilizacionais, se quiser. Por que não promover, junto das instâncias de turismo, as nossas festas, aquilo onde o madeirense mais se revela, onde mais é alegre, onde mais se motiva. Veja o que acontece com os arraiais, com as missas do parto. Isso são factores hoje, para quem gosta de viajar, é um fator de atração. E se calhar poderia colmatar as épocas mais baixas do turismo na Madeira, porque há zonas, por exemplo, antes do Natal, o turismo na Madeira não é grande, não é forte. Portanto, isso poderia ser um fator que pudesse polarizar. Fazer um pouco como acontece com os mercados, os mercados natalícios na Áustria ou em França, que hoje há muitos, não é? Podíamos fazer uma coisa deste género, mas mais para as festividades, para aquilo que a gente gosta, de facto, que é festejar, cantar, dançar. Isto é um fator, acho eu, de grande atrativo. E são fatores de autenticidade, que é um fator muito importante. E que é uma coisa hoje não são criados artificialmente. São é uma bem coisa hoje que o turista gosta, não é? O turista não vai só para ver a paisagem. Gosta muito de se integrar na comunidade, de ver como é que as pessoas vivem, quais são as suas... E honra seja feita, vamos lembrar aqui a filosofia que João Carlos Abreu introduziu, que era essa a ideia. Indiscutivelmente. Que era fazer com que não houvesse duas cidades, mas apenas uma cidade envolvente. Até no sentido de uma certa renovação também etária do turista, também por aí passaria, não é? Isso tem todo um conjunto de coisas que exige alguma imaginação, não há dúvida, mas eu acho que a Madeira tem potencial para isso.
Mas a autenticidade destes eventos depois corre transversalmente em relação às diferentes faixas etárias. Aquilo verdade, que é verdade. autêntico Eu lembro-me é que assumido pelas diferentes faixas. E não como nos podemos penso que as esquecer. pessoas sabem, eu faço parte de um grupo que canta ali na Noite do Mercado. E canta bem. Obrigado. Mas para nós, o que é surpreendente é a quantidade de turistas que vão lá ver. Há muito madeirense que gosta de lá ir Já e agora, cantar. como um homem ligado à Igreja Católica, o que pensa sobre o encerramento da Sé Catedral durante algumas horas durante o dia? Mas, repare, o problema da Sé Catedral é um problema um pouco mais complicado. Porquê? A Sé Catedral, como se sabe, é um monumento nacional. É um dos monumentos nacionais que a Madeira tem e dos lindos monumentos que nós temos. Só que há aqui uma relação entre Estado e Igreja que precisa ser resolvida, nomeadamente para a abertura do templo. Porquê? Que nós, quando vamos ao estrangeiro e temos templos abertos a todas as horas e momentos, normalmente isso é assegurado pelo serviço público. As igrejas não têm meio. É uma questão financeira. Segurança. Paga, inclusivamente. Paga, A casa, inclusivamente, a entrada. pessoas pagam para ver as igrejas. Eu lembro-me em Londres, isso é mais comum, até pelo tempo que lá está. Exatamente. Esta é uma coisa que, se calhar, uma boa relação, um bom relacionamento entre a igreja e a diocese e o governo poderia resolver. Sempre houve uma boa relação entre a Diocese e o governo. Sempre houve. Eu não vou em pronunciar princípio. sobre isso. Não vou pronunciar sobre isso. Não sei se foi uma boa relação, se foi uma relação. Houve uma relação. Pronto. Nem sempre boa. Mas há que ultrapassar esse problema, porque realmente aquele monumento deverá estar aberto. Ainda por cima ele foi recuperado, tem excelentes painéis, excelentes pinturas. Aquele e o colégio são de facto dois monumentos. De incluir o colégio. O colégio, aliás, com uma carga histórica interessantíssima, que, a meu ver, poderia ser desenvolvida. Aliás, Miguel Sousa, sobre esta questão, dinamizar a cidade do Funchal, criar eventos, criar dinâmica, aqui que o António Trindade propôs. Muito bem, e propôs muito bem. Mas, concordando com tudo aquilo que já foi referido aqui, dedicava-me um bocadinho à placa central, só como aspecto, como detalhe de tudo isto. Não, aliás, as finanças também são capazes de querer saber números daqueles negócios. Eu não estou a falar nos números financeiros. Dar-me-ia gozo como madeirense saber qual foi o aumento, por exemplo, de litros de bebida que serviram ali. Eu sei que correu relativamente bem. Portanto, naquilo que diz respeito à área que eu intervenho, que é na cerveja. Agora, em relação ao resto, eu também. Mas eu tenho algumas reticências em relação àquilo. Na forma como é feito. Eu acho que os madeirenses reúnem pouco ao fim do dia. É normal em qualquer parte, em qualquer cidade. Quando se trabalha, acaba-se de trabalhar e há um encontro, há uns momentos em que se sabe que os outros aparecem e vamos lá, falamos, aprendemos, trocamos impressões, fazemos negócios. Há sempre coisas que acontecem e aqui não há esse hábito. As pessoas sabem do trabalho e desaparecem todas do Funchal. Não há ninguém que pare 5 minutos no Funchal depois de trabalhar, e a placa proporciona isso, porque nesta altura, porque não é só no Natal, é no Carnaval, se não me engano, desde que haja o madeirense Ponchinha, para propriamente aquilo proporciona aquilo. Agora, o que eu acho é que devíamos de pegar numa rua do centro do Funchal e proporcionar aquilo permanentemente na Rua das Fontes, ou na Rua da Sé, ou na Rua dos Mursas, na Rua da Alfândega, numa rua qualquer, que se proporcionava criar um ambiente daqueles o ano todo, e eram com negócios fixos, negócios perfeitamente organizados. Não é aquilo, porque aquilo só é permitido na Madeira naquela altura, porque aquilo vale tudo, aquilo é um comércio desregulado, não fiscalizado, qualquer coisa acontece. Não é propriamente um mecânico de Natal, aqui são outras coisas. Existe por todo o lado. Quer dizer, vais inclusivamente às Alemanhas,
às frias Alemanhas, onde o indivíduo com graus negativos se apanha. Do lado, Pois, mas evidente. nós concorda. Evidente. São mercadinhos de Natal bem organizados e com tradição para vender as coisas para o Natal. Aqui a gente tem um mercado Meu mais... caro Lionel, produtos de Natal, desde o glögg, que é muitas vezes muito forte, servido nas zonas muito frias, onde se aguenta mais de um mês feiras na rua. Mas eu estou totalmente de acordo com o que o Miguel está a referir, mas aqui temos de ter em consideração, e eu volto ao dito plano de ordenamento Não, mas se nós comercial. formos hoje à Rua das Fontes, é só bares. E tem uma rua com pouco trânsito, ou só entra ocasionalmente para os estacionamentos e tal. E, portanto, nós vamos fazer uma coisa a 100 metros ou 150 metros, portanto, que é ocasional e que, digamos, que faz uma concorrência um pouco indevida a quem tem negócios o ano todo, paga impostos o ano todo, tem que pagar funcionários o ano todo. Nas melhores alturas do negócio, é a própria instituição pública que cria ali uma desregulação daquelas atividades. Eu acho que fica muito bem para a cidade. Portanto, toda a gente gosta. Toda a gente gosta porque aquilo vai muita gente. Mas nem tudo o que se gosta muito também pode ser. Não é? Evidentemente, este é um primeiro passo para criar dignidade à centralidade do Funchal. Parece-me que este é o ponto fundamental. Agora, e é um passo necessário para depois criar aqui alguma diversidade de oferta. Porque tem que haver também complementaridade de oferta. Porque se eu só faço bares e restaurantes, evidentemente corro o risco da páginas tantas criar uma cidade da bebida e da comida sem qualquer outro fator. Mas sem gente não é possibilidade. Eu diria que a placa central está para o comércio de comidas e bebidas como o alojamento local não registado está para a hotelaria. As coisas, portanto, mas aí fica... o que não quer dizer que um dia tudo isto ficará necessariamente o desafio também aos próprios estabelecimentos que já estão efetivamente instalados para inclusivamente aumentarem a sua presença nesses dias. Eu julgo que esse é um fator de criar mais oportunidades também, porque não nos esqueçamos de uma coisa, os estabelecimentos que lá estão... Mas melhorou tudo muito, a própria seleção dos barraqueiros, dos comerciantes que estão ali, um fator aqui muito importante, tenho que fazer aqui alguma declaração de interesse, porque estou também ligado a uma empresa produtora de aguardentes e de rumos. Na realidade, além da cerveja, a poncha aqui servida foi quase na exclusividade, se eu bem tenho, servida com rumos e com aguardentes. E este foi um fator aqui bem distinto. E com uma coisa muito, muito interessante. Eu tenho que dizer como consumidor, a poncha servida com o vodka é mais ligeira, é mais agradável de tomar, sente-se pouco. Agora, eu não posso deixar também de referir a criatividade que tem aparecido agora a todos os produtores das próprias aguardentes a mitigar um pouco algum aperto da própria aguardente e a criar bebidas francamente interessantes. E eu diria que inclusivamente que alguns coquetéis ao fim e ao cabo. Foi, mas isto foi muito interessante porque criou uma aceitação muito, muito maior daqui do conceito da poncha. A Madeira tem um consumo e uma importação de vodka impressionante. Pois tem. O que revela que está-se a meter a vodka na poncha. Mas sempre se meteu, repara, porque era mais... Mas era bom distinto. Mas isto não se faz por decreto, Ricardo. Não. Isto faz-se necessariamente criando condições. E foi isto que me deu um prazer enorme ver que já há fórmulas novas onde se sente o toque da aguardente, mas sente o toque do limão, sente o toque da fruta, e há aqui uma propensão e uma aceitação desse consumo muito melhor, o que cria, inclusivamente, depois em relação aos consumidores, desde o turista ao madeirense, digamos, a tendência para
poder tomar estas bebidas numa vertente diferente. E vai crescendo água na boca já, vai crescendo. Até porque estou constipado, talvez não tenha isso mal. Mas faz bem agora. Ricardo Vieira, o tema que propõe é cabeças a prémio. É um título um bocado bombástico. Não é devido ao álcool das ponchas, é devido ao ano eleitoral que temos. O ano eleitoral. Tem cabeças naturalmente políticas, não me vou meter noutras áreas para as quais não sequer tenho grande capacidade de análise. Mas nas cabeças políticas, eu acho que este vai ser um ano de facto de grandes desafios, como o Lionel começou por dizer neste programa, e esses desafios são, em muitos casos, pessoalizados. Eu começaria talvez pelas pessoas a nível nacional que acho que vão ter a cabeça de facto a prémio. A primeira parece-me ser claramente o Rui Rio, que é um candidato que vai testar nas eleições a sua capacidade política, mas não só. Julgo que também isso acontecerá com a Catarina Martins, que penso que são talvez os dois políticos que têm a cabeça mais a prémio. O António Costa julgo que já não, porque independentemente do resultado penso que ganhará as eleições e, portanto, com maioria absoluta ou sem ela, qualquer dos dois resultados para ele não significa pôr a cabeça no cepo. Os outros dois julgo que isso acontecerá. Nem sequer a Assunção Cristas, nem acho que a Assunção Cristas esteja também muito em risco nas eleições nacionais. Nas eleições europeias, acho que há uma pessoa que tem a cabeça a risco, e é o Santana Lopes. Se o novo partido da Aliança não conseguir um resultado eleitoral minimamente satisfatório, eu penso que o futuro político de Santana Lopes acabará, e portanto terminará. Se conseguir um resultado satisfatório, vamos ter aí um terceiro partido na área da direita, ou na área não socialista, poderá ter algum papel de relevo no futuro. Será um aspecto também bastante importante a nível nacional. A nível regional, aí acho que há 3 grandes cabeças a prémio e uma menos a prémio, mas que também está a prémio. A primeira cabeça necessariamente a do Miguel Albuquerque, porque joga tudo, não é? Mesmo que ganhe com maioria relativa, não sei se terá um futuro político muito promissor. Julgo que só o teria se ganhasse com maioria absoluta. Portanto, acho que ele está, de facto, o grande desafio político do Miguel Albuquerque, penso que serão as eleições regionais deste ano. Julgo que isso também acontecerá com 2 outros políticos. Um é o Rui Barreto, também acho que está a fazer uma aposta da sua vida. Se conseguir que o CDS seja factor de fazer maiorias, conseguirá, evidentemente, aquilo que é o seu objetivo. Se não conseguir, ou seja, se algum partido tiver a maioria absoluta, ou se o CDS for irrelevante para qualquer maioria, penso que o Rui Barreto tem a sua cabeça também a prémio. O mesmo diria da Raquel Coelho, que é de facto uma aposta relativamente nova, que parece que vai surgir aí com uma coligação de pequenos partidos, com um discurso e uma postura muito diferente do pai, ver-se-á se conseguirá... Já desapareceu. Pode desaparecer, como aliás era previsível. Ver-se-á se consegue se ingrar e ser eleita e ter um grupo parlamentar na Assembleia Legislativa Regional. Penso que isso é um fator também a considerar. A cabeça que eu acho menos a prémio, mas apesar de tudo ainda há prémio, é a do Paulo Cafofo. Menos a prémio porquê? Porque a expectativa, o desafio que se coloca ao Paulo Cafofo não é tão crucial como é o Miguel Albuquerque. Mas ele é que está a criar o seu desafio, ele diz que vai ganhar as eleições. Pronto, e aí... A questão é esta, é que o Paulo Cafofo, mesmo ganhando com maioria relativa, é um vencedor. O Miguel Albuquerque, se ganhar com maioria relativa, não é um vencedor. E a questão, a meu ver, é essa a distinção. Com outro aspecto também curioso, eu não sei se o Paulo Cafofo, perdendo as eleições, se acaba politicamente, porque se calhar regressa à Câmara, não é? Veremos como é que as coisas vão correr. Pode regressar à Câmara? Julgo que sim, julgo que nada impede. Julgo que nada impede. A legislação permite, mas no caso... Sim, basta ele pedir a suspensão. Sim. Penso que o que vai fazer é a suspensão. Já agora, para esclarecer... Ele disse-me que ia desistir. Isso é outra coisa. Disse-me a mim pessoalmente e penso que não me estava a dizer nenhuma inconfidência. Eu acho que, essa aposta pessoal, não necessária, mas voluntária da parte dele, revela... exatamente. Credibiliza a candidatura. Credibiliza a candidatura. Aqui com 3 senadores, já agora para esclarecer o público que nos ouve, no caso da Rubina Leal é diferente, ou seja, o governo não pode suspender, a secretária regional não poderia suspender e voltar, a legislação é diferente. Tem muito a ver com a forma como lá se chega, não é?
O Presidente da Câmara é eleito. E por isso pode, como os deputados, podem suspender temporariamente e depois voltar. Sim, O caso de um membro do governo... Nada impediria que o Presidente do Governo voltasse a convidar a Exatamente, reunião. nada impediria, mas não depende da vontade dela. Ao contrário de um eleito que depende da pessoa Saíra própria que vontade. estava, ou a secretária que estava. Sim, e é bom que o Presidente do Governo queira. É evidente E é bom que o Presidente do Governo queira. Sim, o Miguel Silva Gouveia vai assumir a presidência e depois sairia outra vez. Não, cuidado. Não é, Não. aqui é um Presidente de um Governo Que nomeia um outro secretário. Agora, não pode nomear a prazo. Afeta tremendamente a credibilidade. Pode, mas afeta a credibilidade de uma uma estrutura governativa. Pronto. O facto de eu nomear um outro secretário enquanto esta senhora vai fazer ali campanha. Mas ou enquanto este poderia senhor vai fazer, deixe-me executar agora a possibilidade. Poderia, por exemplo, pedir ao secretário da Saúde: olha, assuma aí os assuntos sociais até ver se a Rubina Leal ganha ou não ganha. Ficava bem. Não, no caso, não sei. Mas poderia fazer ou isso. ele próprio assumir. Ou o próprio Presidente do Governo assumir. Ora, repare, no que é o caso que da Rubina normalmente Leal, acontece. A Rubina Leal saiu de secretária, não é? Diz que por vontade própria saiu de secretária e foi fazer campanha. Depois, naturalmente, o Miguel Albuquerque não a nomeou. É uma forma de mostrar Agora, que ela voltou para o Parlamento. Não é? Como ela tinha sido originariamente eleta voltar para o lugar, ela voltou para o para Parlamento. ganhar. Sim. A diferença é essa. Como o Eduardo Jus, aliás, por exemplo. Voltaram para o Parlamento. Portanto, essa é a opção do próprio. Já não vamos depende de voltar ninguém. a esta situação política. Vamos ouvir aqui o tema que Miguel Sousa propõe aqui para a nossa análise, que são vários que vai ali na sua cabeça. Não, eu ia falar neste do 2019, que é um ano especial, porque nós não vivemos em democracia assim há tanto tempo. Continuar E ainda vamos numa de aprendizagem da convivência democrática entre todos. Ainda somos capazes de ter 7 partidos num Parlamento. Prontos, que não ajuda nada e que é fruto ainda da nossa maneira de ser um mas bocadinho. este ano perspectiva-se uma Também o sistema eleitoral bipolarização. regional que se prometeu também rever é e que não se fez nada. Mas perspectiva-se uma bipolarização verdade. este ano, se calhar, e o alguns que está partidos aqui, regionais mas poderão o- ter a cabeça a prémio. Mas eu acho Alguns que pequenos partidos. pronto, mas Há um que vai deixar de ser, não é? O Gil o que Canho. vale a pena, na minha opinião, referir como tema meu para este debate que me pediram para trazer é que há 3 eleições este ano. Todas elas são distintas e todas elas são importantes, porque no primeiro caso eu acho que é fundamental ter um deputado no Parlamento Europeu. Será uma vergonha se, mesmo a nível europeu, se uma região, neste caso ultraperiférica, não tiver um deputado no Parlamento Europeu. E isto só pode acontecer, provavelmente, pelo PSD e pelo PS, se colocarem os madeirenses em lugares elegíveis. Pelo CDS, mas pronto, ainda tinha que ser mais alto. O PSD parece que o 5º lugar garante eleição. Portanto, até o 5º lugar o Sr. Rui tem de encontrar um espaçozinho para um madeirense, porque senão é um descalabro total e é uma vergonha. A seguir para a Assembleia da Regional, pronto, está o Governo da Madeira em causa, a maioria parlamentar, tudo isso. Para a Assembleia da República é a defesa da autonomia na Considerar capital. que pela primeira vez há dúvidas quanto à Assembleia Regional. Pela primeira vez a região, em 40 e poucos anos... Eu fui ensinado nisto da política a pensar sempre que não está ganho. E o não está ganho é sinal de que não tem maioria. Só depois da eleição é que se ganham essas maiorias. E, portanto, o ponto de partida tem que ser sempre o do princípio, que é Mas não podemos não fugir, ganhamos. Não podemos fugir à realidade que se a realidade apresenta. é essa. A realidade tem que ser sempre assim. Há sondagens a dizer que há outro partido que vai ganhar que não é o do PSD. É a primeira vez. E não são só as sondagens. Isso na Madeira, as pessoas têm dificuldade a responder em sondagens. É verdade. Têm medo que quem esteja a perguntar e a Nunca houve telefonar. sondagens, mesmo noutras alturas, as sondagens que se faziam
davam sempre o PSD a ganhar, a nível regional. Mas eu lembro-me de uma eleição municipal com o Savino Correia no domingo antes, uma sondagem do Diário de Notícias dava como maioria para o PS e o Savino Correia teve maioria absoluta. No mesmo domingo, uma semana antes para Machique, o PSD ganhava e o PSD no domingo seguinte perdeu. Sim, a nível municipal há várias... E é uma semana, não estamos a falar... Já que estamos a falar em sondagens, as eleições europeias poderão ser uma sondagem para as regionais? Não, de maneira nenhuma. Tem a ver com a posição do deputado, do candidatos madeirenses e tem a ver com as pessoas. Tem muito a ver com eu não estou minimamente de acordo convosco. Não? Os temas tratados em termos regionais, em termos de diferentes eleições, as eleições europeias vão ser, evidentemente, a prova final, o ensaio final das eleições nacionais e regionais. Porque nós acabamos por discutir em termos regionais. Não há 6 meses o tempo de é muito tempo. O tempo de espaço, mas vai preparar. E, sobretudo, este ano. E, aliás, os meus colegas trouxeram aqui 2 temas suficientemente interessantes e aqui eu gostaria de pegar e juntar tudo isto à lógica de conflitualidade, à lógica da necessidade de afirmação regional. E aqui o Ricardo refere, quando uma das cabeças a prémio está o Rui Rio. E o Rui Rio vai ser as escolhas para as europeias, a escolha para as europeias, ou o lugar de um candidato madeirense na lista do PSD às europeias, vão evidentemente já informar aqui de algo que tem acontecido. O Rui Rio também criou ambientes dicotómicos aqui em termos regionais. Agora, é suficiente para aceitar uma proposta regional da inserção de um candidato da Madeira às europeias? Porque senão vai aceitar, isto vai ter evidentemente implicações. Eu acho que isso está eu acho que ele vai impor uma. Eu acho que ele vai impor uma candidatura. Está escolhido. Acho que já sei quem é o candidato. Já o disse aqui. Algumas pessoas que não gostaram que eu tivesse dito, mas eu disse. E acho que está escolhido. Portanto, para mim é o João conhecido. Mas não tenho se está escolhido, evidentemente vai exigir também da componente regional da aceitação desse potencial candidato que deverá ser reconhecido, mas isto vai trazer... É difícil o PSD não aceitar. Agora, há um outro ponto, e pegando aqui naquilo que o Miguel referiu, ou que o Ricardo Vieira também já o tinha referido, em termos de cabeças a prémio regionais, isto evidentemente liga-se também com as próprias eleições deste ano, no fundo, deste protagonismo. É que o que me parece, e o Miguel Albuquerque vai ter que repensar a sério e muito urgentemente naquilo que efetivamente criou. Ele criou aqui um ambiente de vácuo da sua relação, digamos, com o cidadão, com os casos do dia-a-dia, e delegou num Pedro Calado. Ao mesmo tempo, temos um Paulo Cafofo que diz: se eu perder, vou tratar da minha vida, mas entretanto faz um trabalho de casa. É que prepara o seu segundo na Câmara Municipal do Funchal. E isto, para um cidadão comum, olha para as alternativas que se colocam e vê-se uma alternativa estruturada e ele diz: eu vou pedir uma suspensão, eu vou-me candidatar aqui a uma liderança de um governo regional e preparo inclusivamente a Câmara, ou digo, eu já trouxe o meu segundo, porque evidentemente seria ele que me iria substituir. E aqui é todo o argumento que se vai dizer: mas você candidatou-se para os 4 anos. Evidentemente ele tem uma resposta: eu candidatei-me para ser presidente, mas entretanto trouxe alguém que será suficientemente capaz para me aguentar a Câmara, o resto do meu exercício. O pedir a suspensão é diferente do desistir, do se demitir. Não, repare, ele pede a suspensão e evidentemente o que é que pode acontecer? É uma decisão, está pensando perder e vai ser uma decisão final, suspende em condições normais, mas entretanto deixa no cidadão, quer dizer, eu saindo para o governo regional tenho competência suficiente deixada na Câmara. O mesmo, infelizmente, não está a acontecer no exercício de uma presença do governo regional, onde todos os temas quentes deixaram de estar no âmbito do Miguel Albuquerque para estar no âmbito do Pedro Calado. Ora, quem é que se está a candidatar para a presidência do governo? É o Pedro Calado ou é o Miguel Albuquerque?
Isto é uma pergunta que se vai necessariamente colocar E para e que mim é ainda há um outro fundamental. aspecto que ainda é mais complicado. São os dois. Que é o seguinte, é que face a esse vácuo que o António caracterizou como vácuo, que eu acho que é um certo distanciamento, qual foi a resposta que o PSD, a atual direção do PSD, encontrou? Foi a unidade da família PSD. Eu não sei se isso é a resposta. Sinceramente, acho que isso não é a resposta eleitoral que era exigível. Quer dizer, o Pedro Calado É o andar para trás e trazer todos os tem tabus. muito essa preocupação. Acha que o que fez com que o PSD perdesse eleições foi as suas divisões internas. Eu não estou convicto disso. Não são as divisões do partido que faz perder eleitorado. Pode ter algum contributo, mas o grande problema aqui é um problema. A aposta do PSD será essa, será criar a ideia da família e vai recordar a obra feita. Quem é que fez obra na Madeira? Será essa a estratégia do PSD? E a questão, digamos, a questão autonómica. Não é? Agora, Parece há uma questão que parece discurso. um pouco estranha. Fala-se no PSD, fala-se no CDS, não se fala no PS. Quem concorre às eleições? Paulo Cafofo, o Partido Socialista desapareceu. O Partido Socialista desapareceu para se falar em Paulo Cafofo. Leonel, o PSD é o único partido que concorre às eleições com um candidato a presidente do governo próprio. Seu. Não vai apoiar ninguém. Não vai apoiar ninguém. Vai, portanto, concorrer com um seu militante, com um seu social-democrata que se candidata a presidente do Governo Regional e que por acaso já é presidente do Governo Regional. Sim. O PS, e lá acho que isto vai haver mudanças, porque o Ricardo Vieira disse que o CDS é capaz de não haver grandes alterações. Eu acho que vai passar para quarto partido na Madeira. É porque, repare, quem quiser votar na oposição, ou seja, não quer apoiar o Dr. Miguel Albuquerque, não vai votar no CDS, para o CDS colocar em presidente, ou ajudar a colocar o Dr. Miguel Albuquerque em presidente do governo, vai votar, portanto, no outro lado. Estas eleições regionais serão tremendamente, como foram anteriores, mas serão muito personalizadas. Vai-se votar ou Miguel Albuquerque ou Paulo Cafofo. Esta é que é a realidade. Agora, há um fato. Andemos para trás na história. Cuidado, que há andemos uma coisa que eu acho que as eleições começam a revelar e que é um fator importantíssimo, na minha opinião, e que se calhar as eleições regionais vão trazer. Nós estamos muito habituados a esta coisa de qual é a utilidade eleitoral, não é? A gente escolhe por quem é que vai ser o presidente do governo, quem é que vai dar utilidade a um sistema de governo. E se calhar começa a haver, talvez ainda não tanto, mas eu penso que o ano vai criar coisas para isso, chamados os partidos de causas. Começou pela esquerda, não é? O Bloco e tal. Os partidos de causas perturbam essa regra. Mas na Madeira, há partidos de causas. Aqui na Madeira há partidos de causas. Causas fraturantes, é certo, mas são causas. Claro, A nível mas nacional. não é na Madeira. A história que Não se tem segue. sido. não é na Estou a Madeira. falar a nível nacional. Mas acho que na Madeira pode acontecer isso. Pode haver partidos aqui Mas não que se vê defendam luta de causas aqui na Madeira. É tudo muito pela autoridade. Tudo muito pela A autoridade. grande E causa é a outro- autonomia, é a ver quem é que a defende. E o outro- Ó Miguel, a principal oposição em termos regionais, historicamente, esteve muito mais ligada ao segundo executivo regional do que propriamente ao segundo partido. Não nos esqueçamos o que é que representou um Virgílio Pereira, por exemplo, como presidente da Câmara. Não nos esqueçamos o que representou um Miguel Albuquerque do mesmo partido como presidente da Câmara. Porque, evidentemente, são dois gestores, são duas instituições que muitas vezes têm. Fortaleceram o partido a que faziam parte. Mas que se representaram O PS não se sempre muito. fortalece na Pois Câmara não, Municipal do porque Funchal. não tinha- Não esqueça repara, se tem alguém. Porque o cidadão se vê, porque o cidadão normalmente revê-se numa coisa que é muito complicada a dizer, mas que se chama poder. E aqui, digamos, onde se encontrava muitas vezes alguma dicotomia de posições, historicamente na Madeira, o Virgílio foi no seu período mais alto de exercício autárquico, foi o grande representante de uma oposição efetiva ao poder regional de Alberto João. O Miguel Albuquerque é por ser presidente da Câmara que ganha toda esta sua posição.
Por isso sempre defendi que a mudança só se poderia dar por implosão. Foi efetivamente o que aconteceu. Mas depois era preciso um líder para a implosão e depois há um líder para a gestão. E é nesta segunda tempo. Não foram a implosão do PSD, nem nada que se pareça, pelo contrário. O Miguel Albuquerque é a implosão. Mas substituir o líder é uma implosão. Não. Ser alternativa é uma implosão. O Miguel Albuquerque levou todas as condições para que houvesse o ambiente de implosão dentro do PSD, que ele levou a mensagem. Depois não a sustentou. E aqui, quanto a mim, o risco que se está a colocar, ou o risco que o Miguel Albuquerque corre, é, depois de toda uma ação que realizou, tudo o que fez dentro do partido, de repente, entrega, eu não diria o ouro... Aí também é um problema de má consciência. Há uma questão que se fala que é... que acho que reconhece que os maus resultados que o Alberto João teve no fim da sua... tiveram alguma influência sua. As autárquicas, por exemplo. Não é? As autárquicas que o PSD no tempo do Alberto João teve, as últimas autárquicas... E isso o Alberto João não lhe perdoou. E esses maus resultados se calhar tiveram um grande dedo do Albuquerque. Alberto João, que deverá se juntar à campanha. Não acredito. E penso que a má consciência é que faz hoje virar a questão do... Há uma questão que se põe aí na rua. Albuquerque de ter contribuído para os maus resultados do PSD. Há uma questão que se põe aí na rua. O único contributo foi não ser candidato, que já não podia ser por força da lei. Há uma questão que se põe aí nos meandros dos cafés, onde se discute política também, e ao fim e ao cabo são os cidadãos a discutir a política, são os eleitores, e que vai de encontro um pouco àquilo que disse o António Trindade. As eleições serão bipolarizadas e personalizadas. Agora, que equipa têm as pessoas? Paulo Cafofo vai a eleições, não se fala no PS, e Paulo Cafofo, quem é que vai ter ao seu lado? Que equipa tem? O PS é o que sabe, tem sido histórico, e as pessoas vão votar não se importando com o resto. O que interessa é o primeiro candidato. Quando o mais importante é a equipa, normalmente. É atualmente o candidato. Agora, eu posso lhe dizer por experiência própria. Em 1995, eu fiz fui cabeça de lista numas eleições. Lembro-me disso. E tenho de lhe dizer uma coisa. E organizámos na altura uns Estados Gerais regionais que, em princípio, quando começámos a trabalhar o ambiente dos Estados Gerais, eu próprio calculava como é que eu vou buscar gente para vir integrar estes Estados Gerais. O tempo foi passando e os conceitos e a percepção das pessoas foi efetivamente alterando. E eu digo-lhe uma coisa, nós acabamos os Estados Gerais do PS. Se houvesse uma necessidade de eleições regionais, a equipe estava formada. Porque há efetivamente muita gente que não está necessariamente ligada às frentes dos próprios partidos, mas são gente bem preparada e que está, na realidade, numa posição de aquilo que os ingleses dizem, wait and see. Estão a olhar para aqui, para os aspectos regionais, para saber. E agora, evidentemente, isto vai caber, sobretudo. Mas vai caber. Não vai votar no wait and see. Miguel, mas nós estamos no início. Nós estamos a 9 meses. E evidentemente, e para isso, aliás, já se começa. Já não está 9 meses. Já se começa a ver. Já é menos. Já estão preparados os Estados Gerais. Vamos lá ver. Eu reconheço que não é fácil. Quer dizer, não é fácil porque 40 anos são 40 anos, quer dizer, e as pessoas, e entretanto as gerações também vão mudando, há mensagens e há heranças que passam de filhos para pais, mas há de qualquer forma aqui um espectro de capacidades muito maior do que se possa evidentemente estar a pensar. E convenhamos uma coisa, o Paulo Cafofo, 2 anos antes das eleições, Paulo Cafofo era, eu lembro-me de, em Estados Gerais, de pertencer, ou portanto, de participar em reuniões onde havia ali um rapaz que tinha a cabeça rapada e que aparecia como um professor. Bem, a ascensão do Paulo Cafofo foi realmente meteórica. E a realidade mas isso é bom ou mau? Eu acho que há aqui... Vamos lá ver. Posso esta questão.
é bom e mau. Tem aqui as duas componentes. Há uma franja eleitoral. Macron também foi meteórico. Há uma franja. Cuidado, o fenómeno Macron é muito. O fenómeno não Macron tem partido. é muito. Há uma franja. O fenómeno Macron, eu peço desculpa, não mas tem é partido, muito importante que a gente refere. O fenómeno Macron é muito importante e a história encarregar-se-á do referir. Porque isto vem também a propósito, digamos, dos partidos de causas ou da fulanização. Não há dúvida. E este é algo que seria bom, uma das nossas próximas reuniões, uma das nossas próximas sessões, podermos falar sobre o que é um efeito Macron num contexto interno, num contexto internacional. Eu acho que há uma franja do eleitorado que vai votar pelo cabeça de lista. E é uma franja significativa. Agora, há aqui uma outra franja do eleitorado que olha para a equipa e que olha para o programa. Isso não tenho dúvidas. Se calhar é decisiva esta segunda franja do eleitorado. Talvez não tão numérica, mas muito influente, digamos, na determinação das maiorias. Que a dinâmica Então, nesse caso, o CDS desaparece. Mas agora vamos... O CDS pode desaparecer, eu não sei. Não, mas estou a dizer, a minha preocupação... Nessa franja. O CDS, evidentemente, é o meu partido, o qual eu me identifico. Mas a minha preocupação não é tanto o CDS, é o futuro desta coisa. Não podemos deixar passar ao lado uma forma diferente de fazer política que Paulo Cafofo tem feito em termos de proximidade. Paulo Cafofo, creio que foi a quase todas as missas do Porto. Paulo Cafofo está nas festas todas. E esta política de proximidade, de o dar a conhecer, de se mostrar e de falar com os colegas. E tem uma coisa boa, sabe o que é? Eu acho que ele tem uma coisa boa. Há uma forma diferente. E não sei se o resto da política está a ver isto. Está a ver o efeito que isto poderá ter. Eu acho que ele revela felicidade no que faz. Que é uma coisa muito importante para o eleitorado. O Miguel Albuquerque revela alguma amargura, que é uma coisa também negativa. Minha opinião, são traços de personalidade complicados. Eu acho que estamos mal quando se pensa que o grande trunfo eleitoral é ter ido às missas do Porto. Proximidade. Mas, Miguel, vale a pena. Não, estou a falar da estratégia da proximidade. Estratégia da proximidade. O partido das causas. Vamos lá ver. Eu já o disse aqui e eu continuo a pensar que os grandes temas regionais para o ano de 2019 serão a saúde, as acessibilidades e os relacionamentos. Eu julgo que são estes três. Temos a educação. Aliás, eu gostaria de fazer aqui um desafio a este grupo, ali liderado pelo Lionel, que fizéssemos um documento de sonho, os três, liderado por Vossa Excelência, sobre quais devem ser os grandes desafios para as regionais de 2019. Coisa curta, cada um dava os seus contributos, fazíamos um texto comum e não, deixávamos à consideração de quem para aí viesse. Era uma coisa engraçada. Uma garrafinha e deitávamos ao mar. Até vai. Daqui a 100 anos em garrafa fechada, deitado ao mar. Mas deixa-me só rematar aqui o tempo. E quando está a falar, o Lionel estava a dizer os grandes argumentos será efetivamente dizer obra feita. Obra feita. Mas não é só obra feita, vai ser a obra feita e a obra a fazer. Quer dizer, é essa que se liga. Porque é essa que vem nos grandes cartazes. A fazer, vamos lá ver. São todos iguais. Vamos lá ver. E voltamos aqui aos. Mas é que as pessoas, evidentemente, estas situações vão se alterando e basta ler os jornais, basta ler a imprensa. Evidentemente, discutir, pôr um grande cartaz do grande tema de saúde é o novo hospital. É pouco. Porque, sobretudo, numa região onde eu tenho a faixa, onde eu tenho a pirâmide etária totalmente invertida, falar-se em projetos que vão ter eventual implicação daqui a 10 anos. Há uma faixa, há várias faixas geracionais em relação ao qual este não me diz nada. E quando eu vou falar em acessibilidade e falo, nós conseguimos o ferro e o resultado é tê-lo tido em 3 meses com um investimento louco para. Depois falo nos relacionamentos. Quem tem sido, efetivamente, o poder mais relutante nos relacionamentos que são fundamentais
para resolvermos cada um destes temas em termos com gerais. Lisboa? Com o poder regional, entre governos, entre poderes. Mas já houve eu não vou na mesa que não discutir, tiveram efeito. eu não vou Não discutir o problema de lá para cá. Eu vou discutir o que é que eu preciso fazer para cá para ser minimamente concludente este relacionamento. Eu posso bater nos anjinhos. Eu vou-lhe dar um exemplo típico. Nós estamos a discutir tudo o aeroporto da Madeira, que é fundamental e é preciso ir à gênese. Está-se a discutir, na próxima terça-feira, vai-se discutir em Lisboa um tema que é quase tão importante para a Madeira como o próprio aeroporto da Madeira, que é o aeroporto de Montijo. É saber se podemos crescer por Lisboa ou não. Porque estamos totalmente esgotados atualmente tudo o que seja acessibilidades através de Lisboa. Mas as eleições na Madeira não vão passar por essa discussão. Vão passar necessariamente quando trouxermos o tema do preço das passagens. Porque há aqui e quais são as alternativas que se colocam? Vai ser transversal ou vai ser transversal. Vai ser, obviamente, mas é evidente que por outras razões. O Ricardo Vieira gostava de dizer outra coisa ou era o Miguel? Não sei. Não sei, eu ainda não disse nada, eu começo a falar, tiram-me logo a palavra. Então é agora. Não, eu acho que eu acho que as pessoas vão ter atenção a quem melhor lhes poderá resolver aquilo que elas acham que é importante. Os temas são aqueles que se falou aqui e sem dúvida nenhuma a saúde, a mobilidade. E pronto, isso os relacionamentos isso os relacionamentos não, eu a acho influência que do poder central na Madeira, a mobilidade e algumas soluções de transportes e portanto a saúde, e as pessoas vão pensar quem é que melhor lhes pode dar satisfação nesses temas e verão facilmente se será o Dr. Miguel Albuquerque, que já o conhecem e portanto estão a acompanhá-lo e percebem que para a frente é mais ou menos aquilo que há agora, ou se um novo que venha pode contribuir melhor para isso com as suas equipas. É porque o PSD tem uma equipa, está lá, provavelmente se ganhar as eleições não vai haver grandes mudanças nas estruturas de governo. Fala-se que vai haver agora outra vez modulação. Isso é outra coisa também estranhíssima nisto. Isso é coisa de telenovela se é. E poderá haver sempre remodelações. Claro. Mas ir agora fazer uma grande remodelação é o mesmo do que dizer que isto foi tudo uma tonteza até aqui. E não, e não é, não pode ser, ou independentemente de uma ou outra substituição pontual que possa acontecer e que só o Presidente é que saberá dentro da sua organização porque é que a faz. E depois tem, portanto, a alternativa. E aí tem sempre a dificuldade de faltar o rosto do partido, porque no fundo não é o PS que se candidata, não são os, nem esquecem mais quem é que apoia, acho que mais ninguém, para já, portanto, aquilo que se sabe é que para já é o PS, e o PS é o quarto partido na nossa organização política atual, e passar de quarto para segundo ou para primeiro, isso é uma coisa que não é assim, portanto, tão fácil, e que o PS, percebendo que não chega lá, vai buscar uma pessoa que não é dos seus quadros. Pode ter algum relacionamento, alguma proximidade, alguma simpatia, mas não é, portanto, um dos seus quadros. E quem é que ele irá buscar para a sua equipa? É aquela gente do PS que os madeirenses até agora recusaram sempre? Ou é independentes e vamos ter um governo todo de independentes que o PS fez eleger? Eu acho que isso é tudo riscos que as pessoas são tudo riscos que as pessoas não vão querer. A influência do poder da República é a estratégia que António Costa tem criado com alguns ministros de reter alguns dossiês, poderão depois vir a favorecer Paulo Cafofo? Não, acho que acredito. Existe uma agenda. O PSD diz que existe uma agenda do governo que central. o António Costa é assim tão irresponsável
que é irresponsável em ano de eleições para a sua Constituição e que vai andar aqui a dar a entender que só ajuda se for o seu, se o Paulo Cafofo for eu ajudo, se o Paulo Cafofo não for isso já não existe, não. E pensa até que isso não andou para trás. Aqui na Madeira houve essa ameaça. Isso eu lembro, e era dita para as câmaras municipais, ou são do PSD ou não há nada para ninguém. Pronto, mas isso já acabou. Isso já acabou. Miguel Albuquerque tem dito que existe uma agenda política nacional para as eleições regionais. Miguel Albuquerque tem dito. Isso pode haver. Então o PS tem que querer ganhar as eleições na Madeira, ainda que para quem está em quarto lugar às vezes querem terceiro é melhor. Eu tenho a certeza que se o PS for o terceiro partido e basta-lhe talvez uns 20 votos ou 30 votos para passar à frente da JPP, e diz que ganhou as eleições porque já não foi quarto e foi terceiro. Mas o que se está a falar aqui é desta relação de tentar ganhar as eleições. E para ganhar as eleições deve-se dizer que é muita distância à partida e, portanto, isso envolve muita coisa. E acho que todos nós, acho que ninguém, já não estou a falar de partidos, estou a falar essa coisa de andar a dizer vai haver hospital se o Paulo Cafofo for e não vai haver, mas já vai haver hospital de qualquer maneira. Este é o primeiro tema. Agora vem a Ministra dos Transportes aqui à Madeira, aos Estados Gerais. Eu devo dizer, eu estou com uma curiosidade e eu já tenho a caneta na mão. Para uma normalidade, uma pessoa que não, acho que não tem um mínimo de condições para ser ministra, uma pessoa que diz que não pode haver subsídio aos transportes marítimos ou ao ferry, porque a insularidade resolve-se por avião, e depois vai à inauguração da linha do ferry em Portimão e diz estamos a resolver o problema da insularidade. Mas estamos quem? Estamos mesmo no fim. Vamos deixar que outros programas desenvolvam este tema que será curiosíssimo, naturalmente, as eleições regionais, com protagonistas diferentes, ou pelo menos parte dele. Um minuto só, e é uma surpresa aqui para o debate, mas é um minuto só. Bolsonaro começa a dizer alguma coisa e já disse que quer afastar funcionários socialistas e comunistas do seu governo. Bolsonaro será uma surpresa meteórica também com este tipo de decisões, enfim, pró-fascistas ou pró-nazis? Não concordo nada com esses ímpetos finais, não é? E aliás, acho que há uma coisa engraçada que eu tenho apreciado, é que estas vitórias fora do sistema estão a provocarem um nervosismo no establishment cultural, que é muito dominado pela esquerda. Ainda tem aqui umas remanescências dos tempos dos mais 68, essas coisas todas. Eu acho que é bom que a democracia viabilize soluções mais diversas possíveis. E não creio que haja esses receios, digamos, demoníacos que se estejam aí a traçar. O que é verdade é que Bolsonaro é eleito mais por causa da situação que foi criada pelo PT no Brasil. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Se é a pessoa ideal, se não é, tenho muitas dúvidas, discordo de muitas coisas do que ele diz, mas não acho que haja assim esses perigos diabólicos. Para a Trindade, que tem interesses também no Brasil, como vê o Bolsonaro lá no Brasil? Bem, com alguma surpresa, tive várias reuniões há 4 semanas atrás com instituições financeiras no Brasil, que na realidade vem comprovar aquilo que o Ricardo aqui referiu. Esta vitória do Bolsonaro foi mais a derrota da oposição, a derrota do PT, do que propriamente. Agora, o Brasil, apesar de tudo, todos estes feitos, é uma democracia. E temos que acreditar nas instituições democráticas, como os Estados Unidos. Repara, e vejamos o que está a acontecer agora nos Estados Unidos. Mas este tipo de decisões de querer afastar funcionários comunistas... São os epítetos normais de um indivíduo que tem uma determinada ideologia, mas que o próprio sistema, o próprio país e a democracia brasileira se encarregarão de moldar em termos de não poder acontecer estas caças às bruxas, porque as caças às bruxas têm demonstrado que, em termos históricos, têm efeitos de boomerang. E
O povo brasileiro despediu o poder corrupto do PT e substituiu por aquele que estava mais à mão, desprendido de qualquer sistema que já vigorasse e estivesse no sangue ou na vida dos brasileiros. Eu acho que cá está a haver uns exageros, isto das armas. Nos Estados Unidos, para se permitir usar arma, ou para se mudar a atitude das pessoas perante as é preciso fazer uma emenda na Constituição. Aqui bastou um discurso, parece que com um discurso dizendo que se vai deixar haver armas, está tudo resolvido, não há, e portanto isto aqui é o perigo, os exageros, o radicalismo, quem que pode. Exato. Agora, a solução é a melhor para os brasileiros, não é que seja boa, é a melhor do que havia, é a melhor, vamos ver se é boa ou não. Muito obrigado, está encerrado mais um debate político, um bom ano para todos. Muito obrigado. Debate da semana.